Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula de hoje. Hoje nós estamos na aula 3 e na aula passada nós entendemos que nem toda batalha é visível e que a nossa alma dá sinais de quando o corpo ele vai colapsar. E hoje nós vamos dar um passo além. Nós vamos identificar os maiores vazamentos da sua energia. Se você sente um cansaço, que o sono não cura, e se tu acordas já sem forças, preste muita atenção. O problema, ele não é físico. Existem drenos invisíveis roubando a sua força vital todos os dias. E nessa aula nós vamos entender quais são eles, e no final dessa aula eu vou te dar uma orientação prática e direta de proteção espiritual para você aplicar hoje mesmo. O primeiro passo que você vai aprender é identificar quando o medo e a culpa eles estão te drenando completamente. O medo, o primeiro grande dreno é este, é o medo. E aqui eu não estou falando daquele medo biológico que te protege de pular de um penhasco. Eu estou falando do medo crônico. O medo do futuro, o medo da escassez, o medo do julgamento, o medo de dar errado. O medo, ele drena a sua força vital. E espiritualmente, o medo funciona como um radar reverso. Em vez de você repelir o que é ruim, o medo sintoniza a sua frequência exatamente na frequência do perigo. Ele paralisa as suas defesas espirituais. E quando você opera no medo, a sua aura se contrai e fica densa e cheia de fissuras, e é por onde a sua energia vital ela vai escorrendo. E a culpa é uma das forças mais autodestrutivas que existem. Ela faz com que você se sinta espiritualmente indigna de proteção, de luz, de prosperidade. Quando você carrega culpa por algo que você fez, ou que você deixou de fazer, ou por alguma expectativa que não foi atendida, você abre portas do seu campo emocional para autopunição. Eu quero aqui te dar um exemplo prático, né, da minha vida. Eu tinha um curso muito importante para fazer, e esse curso mudou mesmo a minha vida. Até, inclusivamente, me trouxe muitas ferramentas com as quais eu hoje posso ajudar muito mais as pessoas que eu atendo. Mas um dia antes de eu ir para esse curso, eu fui ali mesmo assim arrebatada por uma culpa, aonde eu quase desisti de fazer o curso. Uma culpa porque para pagar aquele curso eu tive que abrir mão aqui de algumas outras coisas. A culpa porque eu tive que também abrir mão de um tempo e, né, tive que aqui fazer algumas trocas, não é, para tempo para fazer aquele curso e aquilo também me fazia sentir culpada, entre outras coisas. E uma pergunta que a formadora me fez, ela disse: é isso mesmo que você quer? É fazer o curso? Então, se as condições todas estão reunidas para fazer o curso, mas você está com medo, com receio, com a culpa, então, até onde você vai deixar, não é, essa culpa criar a sua realidade? E aí eu pensei, me refleti sobre, e realmente eu estava deixando a culpa me paralisar. E ela ia gerar o quê? Se eu ouvisse a culpa, ia gerar uma frustração. E era o quê? Uma autopunição. Se eu não fizesse o curso, era como se eu estivesse ali me punindo, realmente, porque a minha vida melhorou muito depois daquele curso. Então, eu ali recebi uma cura, uma transformação muito grande.
E preste atenção nisso. Quem se sente culpado atrai inconscientemente situações de punição e pessoas abusivas. A culpa, ela destrói o seu escudo de proteção. Então, não permita que a culpa, porque assim, ela não vai resolver o problema. A culpa, ela não vai mudar algo que já aconteceu. Então, o que que vale a pena você estar se culpando ao invés de estar vivendo esse momento presente? Então, ela enfraquece o seu campo de defesa. E aí você se torna mais vulnerável, mais frágil às vibrações externas. E nós vamos olhar aqui para esses dois drenos e eu quero te perguntar onde você se encontra hoje? Muitas pessoas chegam até mim dizendo: Ah, mas eu estou aguentando, eu estou de pé, eu estou sobrevivendo. E a minha resposta para você é uma única resposta: sobreviver não é mesmo que viver. Então, gastar toda a sua energia espiritual apenas para aguentar o tranco do dia a dia, apenas para não desabar e viver constantemente num modo de alerta, não é? Então, isso não é a vida que você nasceu para viver. Se você vive assim, significa que você está operando no modo de escassez espiritual. Você foi criada para transbordar, para ter autoridade, para ter paz, e não para ser somente uma sobrevivente, um sobrevivente exausto das suas próprias emoções. Quem vive em estado de alerta, ele vive tentando controlar a realidade, tentando não errar, tentando prever o que vai acontecer no futuro. E aí, o seu corpo físico ele vai te responder com dor emocional e com essa estagnação espiritual. Como isso funciona no mundo invisível? Imagina que seu campo energético é como uma casa. O medo e a culpa, eles são como janelas e portas deixadas abertas em uma noite de tempestade. As energias densas do ambiente, a inveja alheia, os pensamentos obsessivos, as forças espirituais contrárias, elas não precisam arrombar a sua vida. Elas simplesmente entram por essas brechas que o medo e a culpa criaram. E essa fragilidade emocional é um convite para que a pessoa viva uma opressão espiritual. Mas nós não estamos aqui apenas para diagnosticar o problema. Estamos aqui para agir. E a partir de hoje, você vai fechar essas brechas. Vou te passar agora uma orientação direta. Uma orientação direta e prática da proteção espiritual. Ela é simples, mas exige a sua intenção e a sua disciplina. Você vai realizar o ritual do fechamento de campo. Todas as noites antes de dormir, que é o momento onde nós ficamos mais vulneráveis, e todas as manhãs ao acordar, você vai fazer isso. Primeiro, eu quero te falar aqui sobre aqui como fazer o rastreio, não é? Primeiro nós começamos fazendo o rastreio, identificar de onde vem esse medo, de onde vem essa culpa. Às vezes você está carregando um medo e uma culpa que não são seus, é do seu sistema familiar, não é? São de pessoas que estão conectadas a você e você vem trazendo esse medo, essa culpa, não é? Eu sei que antes de eu fazer aquele curso, aquela culpa não era só minha, era de julgamentos também das pessoas que estavam envolvidas ali naquele contexto, né, da onde eu me sentia culpada. Então, da onde vem o medo e a culpa? Faça esse rastreio. Depois,
você vai praticar respiração consciente para ancorar a sua presença. A respiração, ela te conecta ao centro das suas emoções. E o que que acontece? Quando você está ansiosa, está insegura, a respiração fica mais curta, às vezes você fica ofegante, sem ar, não é? Então, quando você usa a sua respiração para se conectar, você vai ficar ancorada no presente. A sua respiração vai te ajudar a equilibrar as suas emoções. E aí você vai visualizar um campo de luz dourada que blinda o seu corpo, o seu espírito, a sua alma. E depois, quando você já estiver visualizando esse campo de luz dourada ao seu redor, você vai liberar o controle e vai entregar tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que você sente que está drenando a sua energia, você vai entregar ao divino, porque ele é maior que você. Ele sim vai te dar aqui esse suporte que você precisa, essa proteção que você precisa. E eu agora quero passar para você esse plano de ação para você hoje, quando você ouvir essa aula, você fazer. Aliás, quando você acordar, não é? Porque aqui isso é ao acordar. Então, antes de deitar, você vai fechar os olhos, vai respirar fundo e dizer em voz alta: eu desligo a minha mente de todos os medos do amanhã e liberto a minha alma de todas as culpas do ontem. O meu campo está fechado para o que é denso. E aí você vai imaginar uma luz de azul escura, a cor do céu. Esse azul é como se fosse um céu de noite, um azul escuro, envolvendo todo o seu corpo, toda a sua pele. Isso vai ficando, quando você vê essa luz circulando no seu corpo, coloque ela a uma distância mais ou menos de um palmo, circulando todo o teu corpo. Essa luz é densa, impenetrável e corta qualquer cordão energético de drenagem. E aí, nos próximos dias, você evita reclamar. Nos próximos 3 dias, por mais que alguma coisa aconteça, que você sinta vontade de estar ali reclamando, não reclame, tá? Faz isso e veja como a sua vida vai mudar. E eu quero só te lembrar aqui, antes de encerrar a aula, a proteção espiritual começa com o seu posicionamento interno. Identifica o medo, perdoa a si mesma para eliminar a culpa. E decida que você não vai mais apenas sobreviver. É um prazer ter aqui partilhado isso tudo com vocês. Nos vemos na próxima aula, onde nós vamos aprender a blindar a sua casa e os seus relacionamentos. Fique em paz e até lá.